Boa noite a todos. Boa noite àqueles que irão assistir aqui essa live ao vivo e aqueles que assistirão amanhã pelo nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui com a convidada, que é a Cristina Salgado, do Rio de Janeiro. Ela é vinculada a uma casa chamada GRESG, que é o Grupo de Estudos Saint-Germain. E aqui damos boas-vindas a ela e agradecemos, viu, Cristina, por estar aqui presente conosco. Então vamos fazer uma leitura edificante, extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 45, chamada Somente Assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que, um dia, nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia. Em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Então, com essa lição belíssima, a gente inicia o nosso trabalho da noite e agora convido todos a fazer a prece de abertura antes da gente passar a palavra para Cristina. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma semana
para fazermos mais uma live da nossa casa, quando temos a oportunidade, Senhor, de, através das maravilhas da tecnologia, através do bom emprego da tecnologia, disseminarmos os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre amado. Que nós possamos, Senhor, fazermos-nos fiéis depositários desses ensinamentos, colocando-os em prática, Senhor, e não somente guardando-os como o avaro guarda o tesouro, que não tem aplicação prática nenhuma para o bem, Senhor. Que nós possamos, com esses ensinamentos, primeiramente, praticarmos a nossa reforma íntima, Senhor. Sermos constantes nessa busca de trazermos o nosso chamado homem novo, Senhor, deixando morrer as nossas imperfeições que carregamos milenarmente em nossas existências. Que nós possamos, Senhor, com esses ensinamentos, nos habilitarmos a colocarmos em prática e tornarmos vossos trabalhadores da vossa seara. Pedimos a vossa permissão para nessa noite iniciarmos o nosso estudo. A permissão de Eurípides Barçanufo, mentor espiritual da casa que representamos, Senhor, e da espiritualidade amiga, bem como dos nossos anjos tutelares, para que tenhamos uma noite de estudos bastante proveitosa e profícua. Pedimos também, Senhor, que a nossa irmã seja inspirada para que ela possa nos trazer ensinamentos valiosos e, como já dissemos, que esses ensinamentos sejam por nós assimilados e que possamos colocá-los em prática. Com esses pedidos, então, damos por iniciado a nossa live da noite, dizendo graças a Deus. Cristina, então, daqui a pouco no final volto, tá? Fique à vontade. Então, muito boa noite para todos. É um prazer atender esse convite maravilhoso. É uma honra poder trabalhar na Seara de Jesus, falando um pouquinho, né, de tudo aquilo que ele nos ensinou. E hoje a nossa proposta é trazer um momento de Jesus que é muito importante para a nossa reflexão, quando ele, ao final, praticamente ao final da sua jornada terrestre, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa passagem está em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós temos, para começar, né, assim, para a gente poder entender o porquê que Jesus diz isso, a gente vai entrar no contexto em que Jesus nos traz essa afirmação. Na verdade, essa conversa com os discípulos começa em João 13, né? Por ocasião da última ceia, ele já sabendo que não estaria muito tempo entre os seus, ele começa a dar algumas instruções finais para os seus discípulos. E aí, quais são esses acontecimentos? Né? Inicialmente, Jesus, já sabendo que o seu tempo tinha chegado ao fim, ele já se reúne com os seus discípulos na última ceia. Né?
E após essa ceia, ele se despe, se cobre com uma toalha, ele põe água numa bacia e passa a lavar os pés de seus discípulos. Com a toalha, ele enxuga os pés de cada um deles. Por isso, Pedro o questiona, né? Por que ele estava fazendo aquilo? Por que ele estava lavando os pés dos seus discípulos? Porque, afinal, ele era o mestre, né? Ele teria que ser servido e não servir. Essa era a visão de Pedro. Então, ele já diz que não permitiria que Jesus fizesse isso com ele, né? E Jesus, então, diz que se ele não o fizer, Pedro não estaria com ele. Ele diz que não seria, então, necessário lavar-lhe as mãos e a cabeça, porque se o corpo já estivesse limpo, bastava lavar os pés. Essa pequena discussão entre Pedro e Jesus, né, mostra, na verdade, Jesus está mostrando a Pedro que se ele, como mestre, ele pode lavar os pés, todos os outros poderiam fazer isso uns com os outros. Ele, como mestre, ele estava dando uma grande lição de humildade. Jesus estava encerrando aquele momento com os seus discípulos de uma forma que ele estava sintetizando todo o seu evangelho nas suas últimas atitudes. E assim, ele diz que era necessário que fosse daquele jeito. Pedro, no entanto, ainda coloca para ele que o seguiria de qualquer forma. E nesse momento se dá a negação de Pedro. É quando Jesus diz a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Ele fala então do retorno da casa do Pai, e que nela há muitas moradas, e que como ele iria na frente, ele prepararia esse caminho, e que voltaria depois para buscá-los. Mas ele também afirma que todos que o conhecem já sabem para onde ele está indo e conhecem esse caminho. Então é o momento que Tomé questiona Jesus e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus revelam que ele nos guia pelo caminho da verdade divina, né? Como governador do planeta. E ele, dotado de plena autoridade, concedida por Deus, nosso Pai, para suprir a todos nós, né, a humanidade, de recursos favoráveis à nossa redenção espiritual. Com isso, né, Jesus ele traz para a gente, ao longo da sua existência, ao longo dos seus ensinamentos, todas as verdades contidas na lei. Afinal, ele não veio para modificar a lei, ele veio para cumprir a lei, para trazer para todos nós que a lei que existia, ela era válida e ela era aceitável e era aplicável, mas não precisava, com isso, trazer para nós nenhuma dor e nenhum sofrimento. Nós poderíamos aplicar a lei através do amor. Nós poderíamos exercitar as leis morais através do amor, sem que houvesse necessidade de nenhuma violência ou de nenhum desrespeito ao outro. E ele coloca isso para a gente de uma forma branda e pacífica, que era o que pautava o comportamento de Jesus. Jesus, ele não gritava, ele não se desesperava, ele não botava dedo em riste para chamar a atenção de ninguém. Ele trazia todo mundo para junto dele através da sua brandura, através da sua calma, da sua passividade. Então, ele, como era pacífico, ele, como era amoroso, ele dizia que realmente era necessário cumprir a lei, mas que não era necessário que houvesse violência para isso. Nós poderíamos cumprir tudo isso através do amor. E assim, né, nós temos uma frase do texto de Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós veremos um pouquinho melhor mais lá na frente, onde Emmanuel coloca
que a sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. Então, Jesus, ele traz para a gente exatamente a ação do princípio. Aquilo que Deus, na verdade, estava esperando de cada um de nós, mas que nós ainda não tínhamos condição de oferecer, porque nós ainda tínhamos o nosso coração muito empedernido. Nós ainda vivíamos muito sob o reflexo da violência, né? Então, por conta disso, Jesus vem para cumprir a lei através do amor. O Evangelho de Jesus, trazido pelos seus apóstolos, é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei divina, em que ele veio dar o seu testemunho e o seu cumprimento, desenvolvendo-a pelo real significado das palavras e esclarecendo o princípio dos nossos deveres para conosco, para com o nosso próximo e para com Deus. Afinal, Jesus nos diz que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos trazer esse amor, esse exercício de amor para dentro de nós, para que nós consigamos, através desse exercício, dar ao outro aquilo que a gente tem. Porque a gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem. A gente não consegue dar ao outro aquilo que não nos pertence. Então, Jesus, ele traz com a sua brandura, com a sua passividade, todo esse conceito de amor, de empatia, de solidariedade, de fraternidade, que é necessário para pautar o nosso relacionamento em sociedade. Ele começa a semear esse entendimento de amor através do seu evangelho, no momento em que ele vem, que ele junta os seus discípulos e cada um, depois da crucificação de Jesus, vai tomar o seu caminho para que a sua palavra chegue a mais pessoas. Então, ele nos ensina a verdadeira vida, né, do reino dos céus. Ele nos mostra que o caminho que conduz a esse reino, bem como os meios necessários para nós podermos retornar à casa do Pai. Afinal, nós estamos aqui, espíritos encarnados, né? Hoje, o nosso espírito, por estar encarnado, está na condição de alma. E o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Nós estamos aprendendo. Nós estamos acertando as nossas arestas, né? Nós estamos, através da reforma íntima, promovendo em nós a nossa autocura, para que nós possamos alcançar níveis maiores, para que nós possamos alcançar o nosso caminho em direção à casa do nosso Pai. E aqui ele começa, o primeiro eu sou, né? Ele diz, eu sou o caminho. Então, ele não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas ele se revela explicitamente como sendo ele próprio esse caminho. O que a gente pode entender daqui? Que Jesus, através do seu comportamento, da sua conduta, da maneira como ele lida com as questões daquela sociedade, como ele trata com as questões mais diversas, mesmo as mais polêmicas, e aí a gente pode citar até o caso da mulher adúltera, não é? Ele sempre foi justo, ele sempre foi brando, ele sempre pautou as suas soluções, o seu comportamento no amor, na conversa, no diálogo. Então, quando ele se coloca no eu sou o caminho, ele significa, ele está dizendo que ele é o mediador entre Deus e o seu povo. Quem é o seu povo? Somos nós. Nós, os seres humanos. Nós que estamos aqui encarnados, nós que estamos aqui vivenciando, experienciando cada um a sua própria condição, a sua própria história, reconstruindo, né, as suas condições internas, reconstruindo as suas emoções, reconstruindo algumas questões. Então, ele é esse mediador.
ele, através dos seus ensinamentos, ele consegue mostrar para cada um de nós aquilo que a gente precisa para que a gente possa se desenvolver e alcançar um degrau superior na nossa jornada. Então, ele tanto é o caminho do homem para Deus, como também é o caminho de Deus para o homem. E isso significa que essas bênçãos que procedem do Pai alcançam, né, os redimidos por meio do seu Filho. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículos 27 e 28. Então, nós, quando chegamos àquela condição de, olha, eu encontrei aonde eu preciso acertar as minhas arestas, eu encontrei aonde eu preciso realmente acertar o meu caminho. E quando eu encontro esse caminho, eu seguro na mão de Jesus, eu seguro nos seus ensinamentos, eu reflito com as suas palavras e eu consigo acertar o meu passo. Aqui ele já nos diz que eu sou a verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é aquilo que existe, que é real, que é correto, que é o contrário da mentira. A verdade, no sentido assim, né? A verdade verdadeira mesmo, ela é universal. Em qualquer lugar que você leia sobre determinadas coisas, se aquilo for verdade, as palavras podem ser um pouco diferentes, mas o contexto, ele sempre será o mesmo. Porque a verdade, ela é imutável. A verdade, ela não vem através de nós para que a gente a torça e faça dela, molde ela conforme aquilo que a gente deseja. Não, a verdade ela é superior àquilo que a gente deseja. A verdade é aquilo que a gente precisa seguir porque a gente acredita e porque a gente sabe que é real. Então, sendo algo absoluto, é uma realidade que não muda e nem depende da opinião de ninguém. Ou seja, em qualquer lugar, ela sempre será absoluta, ela sempre será a verdade. Então, mesmo quando a gente não acredita, ela não deixa de ser verdade. E ela, como é muito grande, ela engloba toda essa realidade. E nós devemos procurar a verdade porque ela nos liberta. Ninguém fica livre com a mentira. Ninguém fica livre com uma traição. A gente só se liberta com a verdade. Por mais que muitas vezes ela soe para a gente de forma dolorida, ela nos traga alguma dor e algum sofrimento, ela sempre será melhor para cada um de nós do que a mentira. E assim, Jesus não é apenas o caminho, mas ele também é a verdade. Porque quando ele traz para a gente todos os seus ensinamentos, quando ele diz para a gente aquilo que a gente precisa de fato ouvir, aquilo que a gente precisa entender, mesmo com toda a sua brandura, mesmo com todo o seu amor, ele não diz para a gente que existe um meio caminho, ele diz para a gente que existe um caminho real, um caminho verdadeiro. Então, ele é a verdade em pessoa. Porque ele é o único que traz para a gente Deus como ele realmente é. E por que isso é desse jeito? Quando Moisés recebe, né, os 10 mandamentos, e logo depois ele publica, depois de um tempo, as outras leis, né, que vai, de fato, regular aquela sociedade, ele traz um conceito de que Deus ele é punitivo. Deus, ele castiga. Deus, se ele olhar para você cometendo um erro, ele vai te punir, te condenar. Jesus, ele já traz um pai de misericórdia e bondade. Um pai que não nos castiga, mas nos dá a oportunidade de acertar aquilo em que nós erramos. Não foi Deus quem colocou o erro no nosso caminho. Fomos nós que nos desvirtuamos em algum momento e precisamos acertar esse caminho de novo através da verdade. Então, Jesus traz isso para a gente. O Pai, ele é amor, ele é bom.
bondade, ele é justiça. Então, quando eu cometo um erro, eu sou condenada, entre aspas, a acertar esse erro. Não foi Deus quem me condenou, mas foi eu, através dos meus atos errados, que preciso corrigir aquilo em que eu errei. Então, quando isso acontece, não é a culpa, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é minha. Então, eu preciso ir lá e fazer a minha parte, para que eu possa corrigir e acertar as minhas arestas, os meus erros. Dessa forma, ele coloca, né, ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem, para esse homem que está caído nos seus erros, né? Que está caído nos seus pecados. Então, ele precisa recuperar o seu caminho, ele precisa recuperar a sua verdade. E como é que o homem ele tem condição de fazer isso? É através da nossa reencarnação, é através da nossa reforma íntima e do nosso processo de autocura. Quando nós percebemos aquilo em que erramos, nós temos a obrigação de acertarmos, na medida do possível, tudo aquilo em que erramos. Nós não vamos mudar o passado, mas nós podemos ressignificar o futuro a partir daquilo que nós acertamos no nosso presente. Se eu constato que eu cometi um erro lá atrás, é o meu momento de modificar toda essa situação e, sim, acertar e cumprir aquilo que é verdadeiro. Então, Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz. Eu sou a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ou seja, Jesus ele tem a vida em si mesmo, né? Então, ele mostra para cada um de nós que ele não era desse mundo. Por quê? Porque ele pertence ao mundo espiritual, ele pertence a um mundo superior. Nós que ainda estamos nesse caminho aqui, também pertencemos a esse mundo superior. Mas nós ainda temos que alcançar alguns outros degraus, nós ainda temos uma caminhada um pouco mais longa, né? Para que nós alcancemos a condição de chegarmos ao ponto em que Jesus chegou. Então, nós já conhecemos o caminho, nós já conhecemos a verdade e nós sabemos que a vida verdadeira é a vida espiritual. Esse momento em que nós estamos aqui, nesse corpo de carne, vivendo essas experiências de matéria, que são necessárias ao nosso desenvolvimento e ao nosso amadurecimento como espírito, isso aqui tudo é transitório. Nós sabemos que cada coisa que nós vivenciamos aqui, cada experiência que nós temos aqui, faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa necessidade de aprendizado para que nós possamos alcançar esse caminho de vida eterna que Jesus disse para a gente que existe. E assim, ele é o doador da vida para os que são seus, né? Isso tudo está em João, nos capítulos 3,16, 5,26, 6,33, 10,28 e 11,25. Ele indica também que somente nele o homem morto em delitos e erros poderá encontrar a verdadeira vida. Por quê? Porque Jesus traz para a gente todos aqueles ensinamentos que foram deixados para a gente através dos evangelhos de seus apóstolos. Então, cada frase que existe naqueles evangelhos é um convite para a nossa reflexão, para que a gente possa modificar aquilo que ainda está em erro em nós. Ele nos ensina a verdadeira vida, que é a do reino dos céus, nos mostrando o caminho que conduz a esse reino, bem como os meios necessários para retornar à casa do Pai. Então, nós devemos viver a nossa vida com amor e verdade, para que nós possamos estar no caminho reto, no caminho do bem, e alcançar essa vida eterna, essa vida de plenitude que Jesus nos falou. Então, nesse contexto,
Enquanto a morte significa separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Ou seja, a morte para nós é apenas uma condição do corpo. O nosso espírito é eterno. O nosso espírito sempre vai viver. Temos aqui, então, caminho, verdade e vida. A autoridade de Jesus é de cunho moral. Aqui se impõe naturalmente, sem ofensas e sem violências. É a autoridade do amor. E isso a gente já constatou, né? Através de todo o seu caminho, através de todas as suas palavras, todas as suas atitudes, inclusive as suas últimas atitudes entre os seus, por ocasião da última ceia. E a gente pode entender que o caminho leva a Deus, a verdade nos torna livres e a vida produz união. Ou seja, o caminho que vai realmente nos levar a Deus é um caminho que também é feito de verdade, porque a verdade nos liberta, e a vida, ela produz união. Nós estaremos unidos para sempre, na eternidade, junto daqueles todos em que amamos, daqueles todos com que convivemos. Um dia todos os nossos inimigos deixarão de ser nossos inimigos e todos nós seremos irmãos, unidos pelo amor do nosso Pai. Dessa forma, quando ele nos revela a verdade redentora que liberta a humanidade da escravidão e do erro, e quando ele concede a vida que produz a união com Deus, então ele está sendo o caminho. Ele próprio é quem leva os libertos para junto do Pai. Cada vez que nós conseguimos alcançar uma vitória através do amor e que nós aplicamos na nossa vida as lições que Jesus nos deixou, nós conseguimos essa vitória, a gente consegue se libertar daquilo que é errado em nós, através do nosso exercício de reforma íntima, que nos leva ao nosso processo de autocura, através das nossas reflexões, da modificação dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, da nossa conduta. Quantas vezes nós somos afrontados no nosso dia a dia e a gente pode escolher, não, nesse momento eu não vou entrar em confronto com ninguém. Não importa se a outra pessoa vai dizer que você é covarde, que você fugiu, sabe? Que você desistiu daquilo que você achava que era certo, que o outro vai dizer que você não está lutando por aquilo que você quer. Talvez naquele momento não seja adequado. Você está numa condição que pode trazer para você uma posição desfavorável lá na frente. Então, quando a gente fala isso, quando a gente se liberta de determinadas questões que são inerentes ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que alimentam a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa irritabilidade, a gente já consegue se libertar de algumas questões. Porque todos esses vícios, eles não pertencem ao nosso corpo, eles pertencem ao nosso espírito. São esses vícios que a gente precisa acertar. Nós ainda estamos numa condição em que não conseguimos amar todas as pessoas. Mas se eu conseguir não desejar mal àquele que eu ainda não gosto, eu já estou conseguindo um caminho bastante verdadeiro, um caminho bastante prodigioso para que eu possa me libertar de algumas coisas que são vícios do meu espírito. Eu não vou mudar o outro, mas eu posso me modificar. E cada um de nós está aqui exatamente para isso, para promover a sua modificação, para promover a sua mudança. Né? Esse processo de se desfazer do homem velho, né? Que é um processo que a gente acha sempre muito difícil, mas se a gente conhecer os gatilhos que a gente tem, a gente pode substituir algumas atitudes. E aí a gente consegue essa liberdade, a gente consegue essa vitória e a gente consegue trazer para dentro de nós, realmente interiorizar de verdade e colocar em ação as palavras de Jesus na nossa vida. Agora nós vamos fazer algumas reflexões com Emmanuel.
O livro Caminho, Verdade e Vida, né, é um daqueles livros que a gente costuma usar bastante, né, nas nossas reuniões de abertura, junto com Fonte Viva, Pão Nosso, que trazem algumas reflexões muito importantes a respeito de algumas passagens do Evangelho. E ele é prefaciado pelo próprio Emmanuel, né? São várias psicografias, né, que Chico recebeu, né, ditadas por Emmanuel, e o prefácio desse livro também é de Emmanuel. Então, nós não colocamos aqui todo o prefácio, mas eu sugiro que seja lido porque tem muitas reflexões importantes ali. Eu trouxe alguns parágrafos para a gente poder fazer essa reflexão. Então, um deles diz assim: ele, que é Jesus, é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Olha só que coisa importante que Emmanuel nos diz. Quantas vezes, né, a gente faz de conta, né, vamos substituir o ouvidamos, assim, a gente faz de conta que não ouviu o conselho, a gente faz de conta que não entendeu, a gente fez ouvido de mercador sobre algumas coisas, né, que foram ditas, que foram passadas para a gente, porque a gente acha que aquele momento não é o momento da gente se entregar, né, a essas verdades, se entregar a essas palavras. Então, a gente faz esse adiamento. A gente, não, esse não é um momento para eu fazer isso. Mas aquela semente, ela está lá. Né? Aquela semente, ela está ali no nosso vasinho, ela está ali na nossa terra. Talvez em algum lugar que ainda não seja um lugar adequado para que aquilo possa realmente fecundar e crescer. Mas ela já está ali. Aquelas palavras de Jesus já estão ali. Aquele ensinamento já está dentro de nós. A gente pode, sim, né, fazer essa questão do não é o meu momento, eu vou aguardar, ou então eu falo assim, não, isso não é para mim, não me interessa, porque todos nós estamos, né, a caminho. Cada um de nós está ocupando um degrau nessa escada evolutiva. Então, ainda é natural que algumas pessoas, né, alguns de nós, ainda têm essa questão do adiamento. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Olha só que coisa importante. Ele já traz para a gente assim, olha, a gente pegou algumas coisas, porque essas mensagens que estão no Caminho, Verdade e Vida, foram várias psicografias que Chico recebeu e depois aquilo foi compilado e se transformou em livro, né? Então, Emmanuel, ele traz que são páginas soltas, né? Destinadas a meditações comuns. Quantas vezes, pelo menos, eu tenho hábito, às vezes, quando eu estou muito chateada com alguma coisa, quando eu estou muito aborrecida, eu abro um livro qualquer do Emmanuel e pego um conselho. Às vezes ele me dá mais bronca do que conselho, né, gente? Porque tem umas mensagens que são assim, tipo, dedo na ferida mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu às vezes eu abro. Eu costumo muito assim conversar com as mensagens de Emmanuel, porque realmente são grandes reflexões. Então, ele traz isso como uma meditação comum, para a gente pegar aquela página e falar assim, nossa, olha que mensagem importante, olha que mensagem que diz tudo aqui no meu momento, olha o que eu estou precisando entender com essa mensagem que eu preciso aplicar na minha vida. Muitos amigos estranharão talvez a atitude isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Olha que coisa interessante também. Às vezes a gente pega um versículo de um determinado capítulo, de um determinado evangelho, e aquele versículo é o versículo exato que cabe dentro da nossa realidade, dentro daquele momento. Não necessariamente todo aquele contexto vai estar espelhando aquilo que a gente está vivendo ou que a gente está sentindo, mas às vezes uma frase só é o suficiente para trazer para a gente o alento que a gente precisa.
para trazer a reflexão que a gente precisa, para trazer o esclarecimento que a gente precisa. E Emmanuel traz isso para a gente exatamente dessa forma. Ele pega uma frase de um evangelho, um versículo que seja, e ele transforma aquilo dali com grandes reflexões, trazendo aquelas páginas maravilhosas que a gente conhece. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Porque é como se a gente tirasse assim uma carta, né? Uma carta de um baralho e que a gente olhasse assim, nossa, isso aqui é uma carta tal, mas que foge completamente do contexto das outras cartas daquele jogo. Mas ela saiu ali. Ela destoou. De repente, você está só com um baralho de naipe preto e você tira uma carta de um naipe vermelho e aquilo fica gritante no meio daquelas cartas. Essa reflexão que Emmanuel traz é exatamente isso, porque aquela frase, aquele versículo, aquele conjunto pequeno de palavras é o suficiente para que a gente possa, de fato, né, entender o que talvez Jesus gostaria de nos dizer nas entrelinhas do seu evangelho. Já que Jesus, durante muito tempo, né, falou por parábolas, porque nós não tínhamos, naquele tempo, condição de entender se ele dissesse com todas as letras de uma forma mais clara para todo mundo, eu acho que Emmanuel ele faz isso mais uma vez para a gente. Né? Ele traz aquela frase, ele tira aquele conteúdo e traz para a gente uma interpretação que nos toca profundamente e nos faz enxergar além do que todo o contexto do capítulo do Evangelho, da onde aquilo foi retirado. Num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adaptasse a determinada situação do espírito nas estradas da vida. O que ele está querendo dizer aqui? Ele coloca, né, que cada uma daquelas frases, né, não desconsiderando todo o conteúdo, mas que cada uma daquelas frases tem o seu próprio valor. Independente do contexto onde elas se encontram, independente do capítulo e do evangelho aonde a gente vai as ler. Né? Muitas coisas que estão presentes no evangelho de Lucas, que também estão presentes no evangelho de Mateus, têm o mesmo significado, mas são contadas de forma diferente. Mateus é mais detalhista em certas coisas, diferente de Lucas. Então, tem certas passagens, por exemplo, o Sermão da Montanha, não tem nada mais perfeito para mim do que o Sermão da Montanha contado por Mateus. Eu, particularmente, eu sou apaixonada pelo Sermão da Montanha, contado por Mateus, que é diferente do que está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas não tem tantos detalhes em relação a essa passagem como tem no Evangelho de Mateus. Mas perdeu o seu valor? De jeito nenhum. Cada uma daquelas frases, cada uma daquelas passagens tem o seu próprio valor. Porque aquele evangelho está com a visão daquele evangelista, daquele discípulo. Então, ele tem uma interpretação, do mesmo jeito que Emmanuel nos traz interpretações importantes de cada uma dessas frases, e que cada um de nós também, né, nós que somos centelhas divinas, nós que também somos partícipes desse amor maravilhoso do nosso Pai, nós também vamos fazer algumas interpretações pessoais a respeito de algumas coisas. Isso vai perder o valor? Só perderá o valor se nós torcermos essas reflexões.
se nós usarmos de forma indevida essas palavras a fim de auferir algum benefício próprio. Mas se nós fizermos uma interpretação apenas com o nosso coração, para que aquilo caiba dentro da nossa realidade, para que a gente possa, com isso, encontrar o caminho e a verdade que está contido ali e que vai fazer diferença para a nossa vida, isso só tem a enriquecer. Terá valor, sempre. Então, nós precisamos trazer para dentro de nós, com as reflexões que nós fazemos, esse valor, esse brilho dessas pérolas dentro do nosso coração, para que a gente possa adaptar esses conceitos para aquilo que a gente precisa. E é exatamente dessa forma que eu pego as mensagens do Emmanuel quando eu preciso, de fato, de um esclarecimento, ou de um conselho, ou de um alento. Eu pego aquilo e abro e falo assim, nossa, como é que isso se encaixa aqui? Então, às vezes, vem sob só uma forma de conselho, às vezes eu acho que eu estou levando um puxão de orelha, e dessa forma a gente consegue alcançar, né, esse caminho, a gente consegue alcançar essa verdade, a gente consegue chegar a um ponto de que, assim, não, olha, eu voltei para o meu prumo, então eu posso continuar seguindo. E aqui ele diz, né, que o evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Genuflexório é um móvel apropriado para orar de joelhos. Né? Então, ele não é somente para isso. Não é só para que a gente pegue aquilo, sente, fique de joelho e use como uma penitência. Não, é para que a gente possa, de fato, usar as palavras de Jesus que vieram, né, escritas através de seus evangelistas para cada um de nós, que a gente possa usar isso como o remédio, o lenitivo que a gente precisa para alguma questão que a gente esteja atravessando. Então, essas reflexões elas são importantes para que a gente possa, de fato, encontrar o amor de Deus nas palavras que estão contidas naquele evangelho. Para que a gente possa enxergar o Pai como Jesus nos mostrou, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que quer o nosso bem. Ele não está para nós como aquele que pune ou aquele que briga, mas ele está para aquele que aconselha, aquele que ama. Então, nós, quando usamos o Evangelho para isso, como essa reflexão, como meios para essa reflexão, a gente consegue dar as mãos para esse Pai, a gente consegue também abraçar Jesus, e a gente consegue ter um entendimento diferente a respeito daqueles conceitos que às vezes passam para a gente como se fosse somente um conjunto de palavras para se repetir. Ele diz ainda que é um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha que coisa bonita. E tudo que a gente pensar a respeito de Jesus, isso é muito verdadeiro. Poucas são as reflexões que a gente acompanha no Evangelho que Jesus ele está dentro de um lugar fechado. Na maioria das vezes, ele está ao ar livre. E as pessoas estão ao redor dele ouvindo as suas palavras. Então, não existe para ele essa diferença. Em todo lugar é possível falar sobre o amor de Jesus. É possível falar sobre o amor de Deus. É possível que a gente tenha condição de refletir com as palavras do Evangelho. E ele diz que toda a Terra, ou seja, todo o nosso planeta, é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que a gente está aqui para trabalhar as nossas questões, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer, né? A gente entrou na nossa encarnação de uma forma e a gente tem obrigação de sair melhor dela.
E aonde é que isso tudo acontece? Para nós aqui, nesse momento, é aqui no planeta Terra. Aqui é a nossa escola, aqui é o nosso campo de trabalho, aqui é o nosso campo de aprendizado. É aqui que a gente está nessa oficina, né, lapidando o nosso espírito, lapidando a nossa alma. É aqui que a gente está se transformando nesse homem novo, um pouco mais a cada dia. Então, por louvá-lo nas igrejas e no menoscabos nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. A gente não pode restringir as palavras de Jesus, o amor de Deus aos templos. A gente precisa levar o amor de Jesus a todos os lugares. As palavras são de Jesus para que nós possamos usar na nossa vida. Não importa qual é o credo do irmão que está do meu lado. Talvez ele não acredite em nada, mas ainda assim eu tenho a obrigação de levar para ele tudo aquilo que eu acredito de melhor que Jesus me ensinou. Sou eu que preciso mostrar para Jesus que estou me transformando. A transformação do meu irmão é um processo dele. Talvez esse irmão ele possa se transformar, ele possa se modificar através do nosso exemplo. Mas a obrigação da transformação ela é individual. E é através desse ponto, desse indivíduo, que todo mundo vai conseguindo olhar um para o outro e transformando aquilo que a gente acha que é possível. Do mesmo jeito que quando a gente enxerga o erro no outro, ele ainda está evidente em nós de alguma forma, quando a gente enxerga a qualidade, a gente também tem essa qualidade aqui dentro. A gente também tem essa condição de transformar, de fazer essa qualidade brotar em nós. Mas o processo pertence a cada um de nós. O processo pertence a cada indivíduo, a cada espírito, a cada centelha divina que somos cada um de nós. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E a gente sabe, né? A gente entende que quando a gente abre os nossos olhos para um novo dia e a gente já dá um sorriso, mesmo que a gente more sozinho, né? Eu moro sozinha, eu moro com os meus animais, então, mas se eu acordar por algum motivo e eu não abrir um sorriso porque eu abri os meus olhos para mais um dia, para mais uma oportunidade, eu já tenho quase certeza que todo o meu dia vai refletir esse meu primeiro momento da manhã. Então, eu abri minha porta, desci, fui trabalhar, fui fazer as minhas atividades. Quantos bons dias eu dei? Quantos sorrisos eu posso ter dado para uma pessoa que eu não conheço? Às vezes, um sorriso que a gente dá para uma pessoa que a gente não conhece salva o dia daquela pessoa. E isso é um serviço divino. Se eu já estou santificando o meu dia, muito provavelmente eu vou conseguir santificar o dia de qualquer pessoa. Mesmo que durante o caminho eu acabe esbarrando em algumas questões que possam, assim, me contrariar. Eu vou ser menos reativa e eu vou ter mais proatividade. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregam-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta de altares de pedra. Então, isso quer dizer que as palavras de Jesus elas são ativas, porque Jesus ele dá para a gente que ele é amor em ação, não é isso? No entanto, espero Cristo que venhamos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria, em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. É exatamente aquilo que falamos ainda há pouco. A gente santifica o nosso dia e a gente consegue também ajudar na vida da outra pessoa.
Embora esclareça os nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. O que significa dizer que não importa o que esse ou aquele cristão de outra denominação fale. Se a gente agir com amor, a gente vai vencer todas as dificuldades que a gente encontrar no caminho. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consolados reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E chegamos ao fim dessas reflexões maravilhosas. Eu sugiro realmente a leitura do prefácio desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Tem muita informação além do que a gente colocou aqui, e que a gente possa entender, né, que Cristo trouxe para a gente, através dos seus evangelistas, essas palavras, essas reflexões, e que essas palavras elas são vivas, elas não são estéreis, para que a gente possa, de fato, conseguir alcançar essa plenitude que a gente veio buscar aqui. E com isso, nós vamos agora convidar a todos para a nossa oração, para a nossa prece final, agradecendo desde já, né, essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Foi muito bom falar um pouco sobre essa frase tão emblemática de Jesus, e que a gente possa, nesse momento, então, fechar os nossos olhos, para que nós possamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possamos alcançar o caminho, a verdade e a vida, nos propostos pelo Cristo, por ocasião da sua passagem aqui no planeta, trazendo para nós os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos, as suas ponderações. Agradecemos amorosamente pelas oportunidades que temos todos os dias. Estamos encerrando mais um dia com as bênçãos de Deus e pedimos a essa espiritualidade que permaneça conosco durante toda esta semana e que possamos alcançar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que sejamos paz, amor, misericórdia, fraternidade e luz. Encerramos assim os nossos trabalhos de hoje e agradecemos estamos por mais essa oportunidade. Fique conosco, Jesus. Que assim seja.